Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast do Tio Hugo. Eu sou Hugo Angel Corte, estudante de Pedagogia pela UEG, Universidade Estadual de Goiás, e hoje a gente vai estar falando sobre metodologias ativas, mais especificamente 3 delas. Mas para a gente introduzir o tema, o que são metodologias ativas? Metodologias ativas são várias metodologias que têm como foco central o protagonismo do aluno no processo de aprendizagem. Ou seja, diferente das metodologias tradicionais em que o professor ele tem o papel de transmitir o conhecimento para os alunos, nas metodologias ativas os alunos constroem o conhecimento e o professor ele tem um papel de mediador e orientador, nesse processo. E aí, das metodologias ativas que a gente vai estar falando hoje, a gente vai começar falando da sala de aula invertida. A sala de aula invertida, ela surge de 2 pensadores, Bergman e Sams, ou Samis, não sei muito bem a pronúncia, que eles perceberam que os alunos eles não precisam de tanto suporte no momento de entrar em contato com o conhecimento, com o texto, com o tema, eles precisam de mais suporte no momento em que se deparam com questões que talvez eles não tenham ainda construído conhecimento para poder solucioná-las. E na percepção dos autores, a escola tradicional ela faz justamente o contrário, O professor em sala de aula ele gasta mais tempo passando texto, passando filmes e explicando o conhecimento do que efetivamente aplicando o conhecimento com os alunos, Isso acaba ficando como lição de casa e aí eles têm que resolver as coisas sozinhos, porque não tem muito tempo hábil para fazer isso tudo em sala de aula. E na proposta da sala de aula invertida é justamente inverter esse processo. Ou seja, o professor ele vai organizar todo um material pré-sala de aula, que vai ser disponibilizado para os alunos, sejam textos, vídeos, mas que eles vão fazer isso em casa. E no momento da sala de aula, o professor ele vai estar ali para auxiliar com questões e propor ali desafios que auxiliem na assimilação do conhecimento dos alunos. E, bom, isso é bem interessante. E como benefícios, assim, a gente pode trazer essa questão da autonomia, do aluno poder estudar sozinho, de poder entender o seu tempo e o seu ritmo, E ao mesmo tempo que tem seus desafios, por exemplo, do material se adaptar à realidade dos alunos. Se for um material digital, nem sempre os alunos vão ter acesso à internet, computadores, celulares, e é preciso que os alunos também construam essa disciplina de estudar em casa. A outra metodologia ativa que a gente vai estar falando também é a aprendizagem por meio de projetos e também a aprendizagem baseada em problemas. As duas têm uma perspectiva parecida, Só que com objetivos diferentes. Enquanto a aprendizagem baseada em projetos vai propor que os alunos construam ali coletivamente um projeto que aplique os conteúdos ensinados, por exemplo, numa aula de ciências, de química, de física, a aprendizagem baseada em problemas vai trazer para os alunos ali questões mais relacionadas ao cotidiano e à vida real que tragam essa proximidade e essa utilidade do conhecimento. E o professor nas duas ele vai estar ali auxiliando nessa construção do conhecimento. E como um exemplo
prático, né, que eu percebo assim na minha vivência das metodologias ativas, eu vejo elas muito nos cursos de pedagogia da UEG, né? No curso de pedagogia da UEG, em que a gente utiliza muito esse mecanismo de sala de aula invertida, né? A gente tem os materiais ali disponíveis e posteriormente a gente vai estar debatendo as questões, tirando essas dúvidas, sejam em aulas síncronas ou tirando a dúvida com os tutores, né, para estar realizando ali as atividades. E com relação à aprendizagem baseada em projetos, né, eu acho que esse próprio podcast é um bom exemplo, que me foi solicitado um projeto de fazer um podcast baseado em metodologias ativas, e com todo o material disponível e tudo mais, a gente foi lá, leu, estudou, construiu o roteiro, estamos gravando, editando e realizando esse projeto. E da mesma forma, a aprendizagem baseada em questões. Então é isso, muito obrigado pela atenção de todos e nos vemos num próximo episódio.